Lista 5, exercício 6. Para o circuito ilustrado na figura, as resistências dos indutores são desprezíveis e o interruptor está aberto por um tempo muito longo. A. No instante que se fecha o interruptor, qual é a corrente através da resistência de 60 ohms? B. No instante que se fecha o interruptor, qual é a diferença de potencial no indutor de 15 mA? C. A chave é fechada por um tempo longo. Qual é a diferença de potencial através do resistor de 60 ohms? Bom, o que a gente tem aqui é um circuito em que, pelo fato de ele estar ligado um tempo muito longo, todas as correntes que passam por ele é zero. Na hora que eu fecho a chave, eu tenho a possibilidade de ter corrente pelo circuito inteiro. Dessa forma, a gente tem a corrente que sai da fonte, tem corrente que passa pelo indutor de 40 mA, que eu vou chamar de I1. Tem a corrente que passa pelo resistor de 60 ohms, que eu vou chamar de I60. E a corrente que passa pelo indutor de 15 mA, que eu vou chamar de I2. E a gente vai ver como é que fica todas essas correntes e tudo que foi pedido no circuito durante o processo. Então, a ideia é, antes de eu ligar a chave, pelo fato de ter passado um tempo muito longo antes de eu fechar, a corrente que passa pelos indutores é zero. No momento em que eu fecho a chave, que é o problema do item A, no momento em que eu fecho a chave, o indutor não deixa que as variações de corrente sejam instantâneas. Simplesmente porque, se você tivesse uma variação instantânea, você teria um DI/dt, que é proporcional à sua força eletromotriz aplicada, indefinido ou infinito, né? Então, o que ele faz é gerar uma força eletromotriz para fazer com que essa corrente não tenha variações instantâneas. Então, se a corrente no instante antes de fechar a chave era zero, no momento em que fecha a chave, o que a gente vai ter é que a corrente que passa pelo indutor de 40 mA e a corrente que passa pelo indutor de 15 é zero. São zero. Então, o que a gente tem é somente a corrente que passa pelo resistor de 60. Então você tem a fonte, o resistor de 10 ohms, onde passa a corrente I, e a corrente vem pelo resistor de 60 voltando para a fonte. É o único lado do circuito na hora que fecha a chave que tem movimento de carga. Dessa forma, o corrente I que sai da fonte é igual a 60 no instante que se fecha a chave, e isso é igual simplesmente a FEM sobre a resistência equivalente. Bom, se a corrente que passa pelo resistor de 10 ohms é igual à corrente que passa pelo resistor de 60, então isso aqui caracteriza uma ligação em série. Dessa forma, a minha corrente simplesmente é a FEM 100 sobre 70, isso é 1,43 amperes, é a corrente total que passa pelo resistor de 60 ohms, que é exatamente a resposta do item A. Vamos lá, item B. Nessa mesma situação, se é o ato de fechar, como é que fica a diferença de potencial no indutor de 15 mA? Nesse caso aqui. Ora, se a corrente 2 é zero, se a corrente que passa por esse ramo, que é o ramo da resistência de 30 ohms, e do indutor de 15 é zero, então a diferença de potencial sobre o resistor de 30, que é essa diferença de potencial, é zero. Ora, se a diferença de potencial é zero, eu tenho que a polarização sobre o resistor de 60, já que passa a corrente por ele, que é exatamente o potencial maior antes e potencial menor depois, no sentido da corrente, vai ser a mesma diferença de potencial do indutor de 15. Simplesmente porque se eu não tenho diferença de potencial nesse resistor, o potencial nesse ponto vai ser igual ao potencial nesse ponto. E, consequentemente, como eu tenho um condutor de resistência desprezível aqui embaixo, o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto. Dessa forma, o potencial sobre o indutor de 15 mA é igual à diferença potencial sobre o resistor de 60, que é simplesmente a resistência vezes a corrente que passa por ele. Isso é 60 vezes 1,43 amperes, e isso nos dá 86 volts, é a diferença de potencial sobre o resistor de 60, consequentemente é a diferença de potencial sobre o indutor
de 15 mH, respondendo então o item B. Bom, no item C, aí já é diferente, a gente já deixa a chave fechada por um tempo longo. Deixando a chave fechada por um tempo longo, ele quer a diferença de potencial sobre o resistor de 60. Bom, depois que você deixou a chave fechada por um tempo longo, você tem a diferença de potencial sobre os indutores, a possível diferença de potencial sobre os indutores e a corrente que passa sobre cada um. O problema é que se a corrente, depois de um tempo muito longo, a corrente está estabilizada. Vai passar uma corrente por aqui, nós vamos ter uma corrente estabilizada, consequentemente o dI/dt vai ser igual a zero. Como o dI/dt é igual a zero, a diferença de potencial sobre o indutor é igual a zero. Se a diferença de potencial sobre o indutor de 40 é igual a zero, como na parte de cima do indutor é igual ao potencial, você tem um condutor de resistência desprezível aqui em cima, aqui você só tem um condutor de resistência desprezível embaixo, o potencial em cima são iguais, o potencial embaixo são iguais. Então a diferença de potencial no indutor de 40 é igual à diferença de potencial do resistor de 60, consequentemente a diferença de potencial é zero. Isso é, a minha corrente que passa pelo resistor de 60 vai ser zero. Ora, mas entre esses pontos A e B tem o mesmo potencial que o indutor de 40. O ponto A e B tem o mesmo potencial do indutor de 40, consequentemente a diferença de potencial entre A e B é zero. Por quê? Porque a diferença de potencial no resistor 60 é zero e a diferença de potencial no indutor de 40 é zero. Dessa forma, a diferença de potencial no indutor sobre o indutor de 15 também vai ser zero. Por quê? Porque a corrente, já depois de um tempo muito longo, ela está estabilizada. Se ela está estabilizada, o dI/dt é zero. Se o dI/dt é zero, a diferença de potencial sobre o indutor é zero. Ora, se a diferença de potencial sobre A e B é zero, a diferença de potencial sobre o indutor é zero, consequentemente a diferença de potencial sobre o resistor de 30 é zero. Se a diferença de potencial sobre o resistor de 30 é zero, consequentemente a corrente 2 também é zero. Isso é, eu acabei de mostrar que a única corrente que vai passar depois de um tempo muito longo é sobre o indutor de 40. Se essa é a única corrente que vai passar, consequentemente I é igual a I1, que é igual a Φ sobre a resistência equivalente, só que aqui a resistência equivalente é só a resistência de 10 ohms, consequentemente a minha corrente é 100 sobre 10, isso é 10 amperes. 10 amperes vai ser a minha corrente que passa pelo resistor e pelo indutor de 40. É isso.